Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós. Rogai por nós. Muito bem, boa noite a todos. Nós vamos então conversar esta noite sobre alguns aspectos breves da vida de Santa Luísa de Marillac. Isso porque eu acabo de ler esse livro aqui, Louise de Marillac, um autor chamado J. Calvet. Eu não conheço o autor absolutamente, eu comprei só o livro só por ser uma vida dela. Eu já li, muitos anos atrás, uma vida de Santa Luísa de Marillac. Então, eu, particularmente, sempre me interesso pelas vidas dos santos. E o século XVII francês, ela é uma santa do século XVII francês, assim como São Vicente de Paulo, assim como São Francisco de Sales, assim como Santa Joana de Chantal. Ela é também desse grupo de santos do século XVII. E o século XVII francês é um século interessante, eu considero assim um século interessante, porque é o século que precede o século da Revolução Francesa. Eu acredito que uma boa parte dos eventos que vão acontecer na Revolução Francesa tem muito a ver com o século XVII. Essa nobreza que vai sair, principalmente depois da Fronda. A Fronda foi uma guerra entre a nobreza e a realeza na França. E depois da Fronda, o absolutismo vai sair, os nobres vão perder. O chefe do partido dos nobres era o Condé. Os nobres vão perder, vai ser uma devastação na França, vai haver muita fome, isso vai ter muito a ver com tudo que nós vamos ver hoje. Vai ser uma devastação, vai ser uma coisa muito ruim, claro, uma guerra interna, o país lutando contra si mesmo. E isso vai fortalecer muito o absolutismo. Como vocês sabem, o absolutismo, ele tirava o nobre da terra e levava o nobre para a corte. Os nobres na corte vão atingir um grau de corrupção muito grande. Então, toda a tragédia da Revolução Francesa, o horror da Revolução Francesa, claro, havia todo um plano da maçonaria para destruir a realeza, sem dúvida. Isso foi decidido num congresso. Como é o nome da cidade em que houve o congresso? Você lembra, André? O congresso em que a maçonaria decidiu quem faria o trabalho. É um congresso em que estava o Joseph de Maistre, se eu não me engano. Não sei o que, BAD. Como é o nome do congresso maçônico que decidiu a Revolução Francesa? Você não se lembra? Eu também, infelizmente, não me lembro. Lamento, mas não me lembro. Claro, havia isso. Mas uma coisa que eu penso e me acredito que é uma coisa que a gente deve sempre pensar. O mal não tem poder por si mesmo. O mal só vence quando, de alguma maneira, os bons o merecem. Os bons, assim, me parece que essa é a grande lição do Antigo Testamento. Quando é que os judeus perdem? Quando os inimigos são muito fortes? Não, quando eles traíram a Deus. Quando eles não traíram a Deus, não há inimigos para os judeus. A Escritura diz isso explicitamente várias vezes. Nos Salmos ainda a gente reza frequentemente. Se tu me fores fiel, nenhum inimigo terá força contra ti. O que foi feito na Revolução Francesa é uma barbaridade, é uma coisa horrorosa. Mas, infelizmente, aquela nobreza merecia. Porque, se não, eu penso isso, Deus não o teria permitido. Eu acho que para aquela nobreza, Deus disse de alguma maneira, tu foste pesado na balança e foste julgado insuficiente. E todas essas coisas, as que eu conheço, pelo menos, são coisas que vêm do século XVII.
há uma corrupção no século XVII que entra pelo XVIII, que é uma coisa espantosa. E essa corrupção que eu conheço, eu não conheço os costumes do povo, eu não conheço. O que eu conheço é na nobreza. É uma coisa espantosa, chocante. Eu passei uma época da minha vida, não sei se 2, 3 anos, lendo só o século XVII. Então, eu li a biografia do Luís XIV, eu li a biografia de Monsieur, que foi o irmão de Luís XIV, que a mãe criou como menina, porque ela não queria que ele criasse problemas para o irmão. Então, ela vai vesti-lo de menina, ele vai se tornar homossexual, ele vai casar depois com uma filha da esposa do rei Carlos I da Inglaterra, que foi decapitado. E só no fim da vida que vai ter um padre que vai ter coragem de falar para ele, se você continuar assim, você vai para o inferno. Mas é bem no fim da vida dele. Li a vida dele, eu li a vida de São Francisco de Sales, li a vida de Santa Joana de Chantal, li a vida de São Vicente de Paula, li a vida de outras pessoas no século XVII. Então, e alguns livros puramente de história, sem ser uma biografia propriamente. Então, de fato, o século XVII francês é uma coisa espantosa de corrupção, e essa corrupção vai só se agravar no século XVIII. Tudo que a gente lê do século XVIII é chocante. O irmão do rei Luís XVI, que depois vai ser rei, tentava conquistar a cunhada de 16 anos. Luís XIV assaltou um convento para tentar roubar uma freira que estava lá dentro. Quase começou uma guerra na Europa por causa disso, porque a família da moça era protegida, agora não me lembro de quem, e quase começou. Eu também li a vida dessa moça, que fugiu para o convento, Louise de Lavallière, porque o rei queria ser amante dela, ela resistiu, a família forçando, porque era bom ter alguém que era amante do rei. Ela teve não sei quantos filhos do rei, 4, 5 filhos. Mas justamente, como era uma cidade podre, uma sociedade podre, mas hipócrita, dizem que a hipocrisia é a última homenagem que o vício presta à virtude. Isso é muito assim no século XVII. Ela ia até dar à luz, ela ia aos bailes da corte, amarrada, apertada de um jeito que não se percebesse que ela estava grávida, com aqueles vestidos do século XVIII que vocês conhecem. E ela, coitada, atormentada na consciência, atormentada, até que ela fugiu para um Carmelo. Vai ser lá que ela vai viver a vida dela depois. Mas ele vai chegar a juntar um grupo de cavaleiros e tentar atacar o convento para pegá-la. Então, vocês veem, eu não sei, eu acho essas coisas espantosas, chocantes. Assim, é claro que essa gente não podia continuar no poder. Luís XV tinha um lugar chamado Parc aux Cerfs. Havia pessoas encarregadas de arranjar mocinhas para esse lugar. Luís XV. Então, estava tudo muito podre. Tudo muito podre. Eu tenho essa convicção. Na Revolução Francesa, os revolucionários eram o lado ruim. Eles eram agentes contra Deus, contra a igreja. Mas é que aqueles que defendiam Deus e a igreja, era assim. Então, porque senão, acho que a história teria sido diferente. Eu penso isso. Eles foram pesados na balança e foram julgados insuficientes. Bom, é nesse contexto de século XVII que nasce Santa Luísa de Marillac. Os Marillac são uma grande família, uma família importante. O avô dela, ela nasceu em 1591, vai viver até 1660.
só 69 anos ela vive. O avô dela era controlador geral das finanças reais, quer dizer, um cargo extremamente importante. E Santa Luísa de Marilac é um caso raro por ser uma pessoa de mãe desconhecida. A gente ouve falar, né? É muito comum, pessoas que são de pai desconhecido, cujo pai não reconheceu a paternidade. Normalmente, quem é a mãe de uma pessoa se sabe. Santa Luísa de Marilac não, porque o pai dela era casado e ficou viúvo. Ele vai se casar 4 anos depois. Mas nesse intervalo de 4 anos, nasce essa criança. Uma criança que ele vai reconhecer. Não só ele vai reconhecer, ele vai fazer um documento para reconhecer essa criança, como nesse documento ele vai deixar um legado para ela. Um legado em dinheiro e também dá para ela um pequeno mobiliário, para que ela tivesse, enfim, com que montar uma casa quando ela crescesse. Porque como ela não ia herdar, os bastardos não herdavam, ele queria garantir que ela tivesse algum dinheiro mais tarde. E, é o que dizem os historiadores, a mãe devia ser alguém que ele não podia reconhecer. Que seria uma vergonha muito grande dizer que um Marilac teve uma filha daquela pessoa. Este autor, Calvet, supõe uma empregada. Mas, enfim, é uma suposição. O fato é que ninguém sabe. Absolutamente ninguém sabe. Santa Luísa de Marilac sabia? Não sei. Ninguém sabe se ela sabia. Porque não há muitas cartas, é uma época de muitas cartas. As pessoas escreviam muito. Mas em nenhum lugar há nenhuma referência a quem seria a mãe dela. É uma coisa até esquisita. Nenhuma fofoca. Ninguém que anota num diário, porque desse tempo tem muitas memórias, as pessoas faziam muito memórias, há muita correspondência, há muitos diários, mas ninguém nunca anotou, ninguém nunca disse, se é que alguém sabia, quem era a mãe dela. Claro, então vocês pensem o que é uma criança que cresce nessas circunstâncias. Tanto mais que ela nasceu e algum tempo depois, porque o pai dela se casou 4 anos depois de ficar viúvo, ela nasceu nesse intermédio, o pai dela se casa com uma viúva que já tem 4 filhos e que não quer essa criança em casa. Um bastardo era sempre uma vergonha. Muito naturalmente, ela não queria os filhos dela convivendo com uma bastarda. Ou até, ela já tinha os 4 dela para criar. Não é? Uma criança filha de outro casamento, frequentemente é um problema. Essa não era nem filha de outro casamento, era filha de um problema. Então, essa menina vai ser posta, quando acontece esse segundo casamento, ela vai ser posta num convento. Se posta nesse convento, até que não era a pior solução. Não é? Ela vai para lá com mais ou menos 6 aninhos, ainda sem completar, não é? Porque ela nasceu em 91 e o casamento do pai é em 15 de janeiro de 95. Nesse convento era superiora uma outra Luísa de Marilac. Uma Luísa de Marilac que era tia dela e que era dominicano o convento. As dominicanas são especialmente instruídas, a ordem dominicana toda é uma ordem dedicada ao estudo. Então, entre os conventos femininos, talvez as dominicanas sejam as mais eruditas. E essa tia dela, Luísa de Marilac, era uma pessoa extremamente erudita. A irmã do pai, Marilac. Isso. Eu não sei até, André, se ela era irmã do pai ou tia do pai.
não tenho certeza. Talvez ela fosse já tia do pai dela. Extremamente instruída. E ela vai, então, nessa ocasião, nessa época, nessas grandes famílias, sobretudo, mas em todas as famílias, mas nessas grandes famílias, os laços de família eram uma coisa extremamente importante. Então, essa tia, ela está num mosteiro real. Os mosteiros reais eram mosteiros fundados pelos reis. Muitas vezes por votos, o rei fazia uma promessa para Deus e, obtendo a graça desejada, ele fundava um mosteiro. Há vários desses mosteiros reais. Não sei se com você, André, ou com o senhor padre, a gente visitou um grande mosteiro real, o senhor se lembra? Em Portugal, não. Em Portugal também, mas na França visitamos um. Claro, eram mosteiros de muito prestígio, porque era o rei que se encarregava, digamos, do sustento, da manutenção. E também porque era normalmente nos mosteiros reais que entravam as pessoas da nobreza. Era muito fácil que nos mosteiros reais houvesse muitos rapazes e muitas moças que vinham da nobreza. E é então nesse mosteiro que ela vai entrar. Vamos ver, André, a tia é de 1556. Não, pode ser uma tia direta, né? Tinha 40 e poucos anos quando ela nasceu. Pode ser uma tia-avó, eventualmente, mas pode também não ser uma tia-avó. Então, a menina vai receber nesse mosteiro uma educação muito esmerada. Ela vai saber muito latim, vai saber latim para ler qualquer coisa. Até tem cartas de São Vicente de Paulo, que ele brinca com ela, que ele faz uma citação, ele põe a citação em latim e ele comenta, sendo para a senhora, eu não traduzo, porque a senhora lê. Mas não só, ela vai estudar teologia, ela vai estudar filosofia, ela vai estudar pintura, ela vai estudar retórica. Vai se dizer dela mais tarde que era uma pessoa, ela escreve de uma maneira muito agradável, vai se dizer que era uma pessoa que sabia falar muito bem, que era uma pessoa muito agradável de ouvir. Quando ela tinha que conversar, seja com as religiosas daquilo que ela vai fundar, seja com as damas de uma outra instituição da qual ela participa também, todo mundo dizia que ela era uma pessoa que falava muito bem. No entanto, a vida dela era uma vida difícil. Porque, claro, embora a corrupção fosse grande, não havia, digamos, uma bastarda era uma bastarda. Isso era um peso para a pessoa. Havia a vergonha dessa condição. Mais ainda, no caso dela, dessa mãe que não podia ser nomeada, dessa mãe que era uma vergonha para o pai dela. E o pior é que em 25 de julho de 1604, então ela estava com 13 anos, o pai dela morre. E quando o pai dela morre, ela é tirada das dominicanas. Os autores um pouco se perguntam por quê? É verdade, havia uma pensão a ser paga, mas ela era de uma família rica. Não é que ninguém na família dela pudesse pagar essa pensão. Mas o fato é que ela vai ser tirada de lá. Não se sabe nem por quem. Supõe-se que o tio dela, Luís de Marillac, fosse o tutor dela, mas não há documentação que o prove. Mas como era o irmão do pai dela, era uma pessoa muito importante na corte, ele era casado com uma Catarina de Médici. Catarina de Médici, nessa ocasião, sobrinha da rainha, que era Maria de Médici. Então, uma pessoa muito importante. O tio dela, a tia dela, gente muito importante na corte.
supõe-se que teria sido ele que teria autoridade para tirar a menina de lá. Mas o curioso é que ela vai ser posta numa pensão de meio não se sabe bem quem. E numa pensão que ensinava as meninas a costurarem, que ensinava as meninas a bordarem, quer dizer, que ensinava as meninas a fazerem coisas que não eram bem as coisas que precisavam ser aprendidas por uma menina da nobreza. As meninas da nobreza também aprendiam costura e bordado, mas ela vai aprender coisas que são mais próprias da burguesia. E essa pessoa que tem essa pensão, ela é mencionada como uma senhorita pobre, que tinha essa pensão para viver. Então, mocinhas da pequena nobreza, da burguesia, por alguma razão necessária, iam para essa pensão. O Calvet, ele chega a levantar a hipótese de que essa pessoa não seria a mãe dela, e por isso é que teriam posto lá. Porque ele acha esquisito terem posto essa moça que era da alta nobreza nessa pensão, e ele pensa assim, talvez o pai dela, tendo que fazer alguma coisa por essa moça que ele prejudicara tanto, tenha criado para ela essa pensão, para ela ter um meio honesto de vida. E aí o tio, quando a menina estava com 13 anos e o pai morreu, talvez o tio tenha pensado, é melhor ela ficar perto da mãe. Mas isso tudo é absolutamente hipótese. Não existe nenhum dado, em nenhuma carta, em nenhum documento. As razões que ele alega para isso primeiro, essa estranheza da menina ser colocada lá. Em segundo lugar, o fato de que ela, a Luísa, vá, de fato, aprender a bordar e a costurar, e ela vai vender essas peças e dar o dinheiro para a dona da pensão. Então, ela acha isso curioso. Pode ser que ela fosse simplesmente muito caridosa e, vendo que ela era pobre, quisesse colaborar. E um outro dado que ela acha curioso é que todos os móveis, e mesmo, acho que as joias, porque isso que o pai deu, que é chamado de un petit mobilier, inclui não só mobiliário de verdade, como também joias. E quando ela sai de lá, ela vai deixar tudo com essa pessoa. Ela não vai levar nada, ela vai sair sem nada. Então, o Calvet acha isso curioso. Pode ser que seja pura caridade, que ela era uma pessoa muito caridosa e que essa senhora... Porque também pode ser que essa pessoa tenha sido boa para ela, que tenha se constituído entre elas uma amizade, porque ela vai ficar lá dos 13 aos 18, não, aos... ela sai em 13. Em 13 ela já tinha 22 anos, não é isso? Então ela vai ficar lá 9 anos, dos 13, é bastante tempo. Daria para, digamos assim, se constituir entre ela e essa senhora uma afeição, não é? Tanto mais que ela era uma pessoa sozinha, isolada, por causa da condição dela. Então pode ser que seja isso também, mas não sei. O Calvet aqui, ou a Calvet, não sei quem é, mas chega a dizer, eu gosto de pensar que foi assim. Me parece menos cruel eles terem aposto lá, se eles a estavam pondo perto da mãe. Ela teria necessidade, ela tinha necessidade mesmo. Bom, aí então ela vai sair com 22 anos e vamos ver um pouco o que a gente sabe desses 9 anos que ela passou com a senhorita pobre. Ela era uma pessoa muito inteligente
e que tinha tido, embora muito no começo, né? Ela sai muito novinha de lá. Mas esse começo dela tinha sido assim, ela tinha sido muito bem educada. Então, isso um pouco vai continuar. Ela vai sempre ter correspondência com esse próprio tio Luiz, nas cartas. Eles falam de filosofia, eles falam de teologia, eles falam sobre livros. E ela vai ter sempre acesso à leitura. Não sei se eram livros que eles eram emprestados, se ela tinha com que os comprar. Provavelmente ela tinha uma pequena pensão. Essa pensão, o pai dela não deu quando ela nasceu, não deixou quando ela nasceu. Mas depois, quando dessa senhora com que ele se casou, que já tinha 4 filhos, ele vai ter uma filha só. Quando nasce essa menina, ele faz uma pensão para Santa Luísa. Quer dizer, uma coisa que deve ser paga a ela anualmente. Posteriormente, essa renda vai ser contestada. Eu não sei se pela irmã, se pela madrasta, alguém vai não querer pagar essa renda. Mas o juiz vai dar ganho de causa para Santa Luísa de Marillac. Ela vai continuar recebendo essa renda. Então, ela tinha algum dinheiro que chegava, era pouco. Se não me engano, 300 libras era o capital. Agora não me lembro. Mas era pouco dinheiro, era um dinheiro para viver moderadamente. Mas ela teria algum dinheiro para comprar livros, etc, etc. Então, daquilo que a gente sabe que ela leu o Guia de Pecadores, de Luís de Granada, ela lia a Imitação de Cristo, e mais tarde ela vai pedir e vai obter autorização para ler o texto completo da Bíblia, que naquele tempo era proibido, a não ser que a pessoa tivesse uma autorização eclesiástica para isso. E ela vai ler também, assim que é lançado, a introdução à vida devota. E ela era, claro, uma menina que começou a vida sendo criada num mosteiro, era extremamente piedosa. Então, ela assistia particularmente às pregações dos jesuítas, que tinham chegado a Paris alguns anos antes, e ela frequenta também o convento dos capuchinhos. Mais tarde, ela vai dizer a essa Marguerite Chetif, que é uma amiga dela, que ela, desde a infância, teve o gosto e a facilidade da meditação. Então, ela tinha uma vida espiritual muito séria. E ela tinha uma vida espiritual tão séria, esse é o retrato dela mais jovem que nós temos, depois há outros retratos dela mais velha, esse é o mais jovem. Ela era considerada uma pessoa muito bonita. Não sei, eu acho que para os nossos padrões modernos nós diríamos que ela tinha um nariz muito grande, mas parece que os autores franceses não fazem nenhuma referência a isso. Eles só comentam o quanto ela é bonita. Ela, de fato, tem olhos muito bonitos. Bom, quando ela vai sair da pensão, evidentemente ela não podia voltar para a casa da madrasta. O pai tinha morrido. A madrasta não tinha convidado para voltar para casa. Então, justamente, o Calvet formula assim: o mundo não a queria, Deus a atraía. Ela resolve ser religiosa. Parecia para ela a coisa mais natural a ser feita. E é isso que ela resolve. E ela fala com esse padre Honoré de Champigny, que é um capuchinho célebre, que tem fama de santidade, tem processo de canonização para ele e tudo. Esse Honoré de Champigny, que era, na ocasião, um pouco o diretor espiritual dela, e ele vai, então, analisar as possibilidades. Você quer ser religiosa? Bem, vamos ver quais são as possibilidades que nós temos. Mas o que acontece? Santa Luísa de Marillac, sem ser uma pessoa que tivesse uma doença mortal, era uma pessoa que estava sempre um pouco adoentada. Sempre ela tinha algum probleminha. Ela tinha uma saúde frágil. Uma pessoa que estava sempre se sentindo mal. Isso vai ser assim até o final. Até o final ela vai ter sempre uma porção de pequenas doenças.
até a de verdade é que a vai matar. Mas ela vai estar sempre com pequenas doenças. Então, ele vai pensar nas capuchinhas, porque ele é capuchinho, mas a regra das capuchinhas é muito severa. Não servia. As clarissas, uma regra mais severa ainda. E outro convento que tinha na cidade eram as carmelitas, também não servia. Também muito severa a regra para a saúde dela. Muitos jejuns, dormir pouco, flagelações, não dava. Então ele vai dizer para ela dessa maneira, dizer para ela, eu te digo da parte de Deus, você não tem vocação. Ocorre que ela tinha se adiantado e tinha feito um voto de ser religiosa. E isso vai se transformar para ela num grande tormento. Porque, claro, provavelmente, o diretor espiritual que vai estar envolvido no arrumarem um marido para ela, a dispensou do voto. Mas ela, que era uma pessoa muito fechada, muito reflexiva e com uma certa tendência ao escrúpulo, uma tendência grande a atormentar-se, ela vai sempre achar que ela traiu Deus. Porque ela vai se casar. Ela não queria, mas a família queria. O confessor disse a ela que ela não tinha vocação e ela vai se casar. Bom, claro, a família que vai arrumar o casamento era um casamento um pouco delicado para arrumar, por fato dela ser bastarda, mas, por outro lado, ela era uma Marillac reconhecida como Marillac. Ela era da alta nobreza. Não dava para ela casar com alguém da alta nobreza, porque ela era bastarda. Mas ela podia casar com alguém de uma pequena nobreza, etc, etc. E aí vão encontrar para casar com ela. Ela era pobre, além disso, de fato eram 300 libras de renda. Ela não tinha nada para levar, ela não tinha um dote, não tinha uma soma grande e redonda para dote. Então, isso dificultava o casamento, mas ela era uma Marillac. E aí a tia dela, Catarina de Médicis, vai encontrar um casamento. Ela vai encontrar esse senhor, cujo retrato está aí, com uma cruz de comenda. E eu acho assim curioso esse quadro, porque esse é um quadro feito por encomenda, entendeu? E o melhor rosto que o pintor conseguiu chegar foi esse. É o mais simpático que ele conseguiu fazer essa pessoa aparecer. Né? Ele tem um rosto extremamente, digamos assim, zangado, não é? E, de fato, a única coisa que se sabe dele é que ele tinha saúde instável e caráter irritável. E a gente, olhando o rosto dele, a gente tem exatamente essa impressão de um caráter irritável. Ele parece uma pessoa irritadiça. Não é? Ele se chama, então, Antoine Legras, e ele trabalhava para a rainha Maria de Médicis. Ele não era nobre, então ela não teria direito ao título de madame. Eu não sabia que era assim no século XVII, mas madame eram só as senhoras da nobreza. As senhoras da burguesia eram mademoiselle. Eu sempre via retratos dela, referências em livro. Tem livro que se chama Vida de Mademoiselle Legras. Eu falei, mas como assim mademoiselle? Mas ela não era casada. Mas é que não é isso. Mademoiselle era o título a que ela tinha direito por o marido dela não ser nobre. E depois ela mesma, ela vai passar a assinar Luísa de Marillac. Depois que ela fica viúva, durante um tempo ela continua assinando Mademoiselle Legras, que seria o normal. Eu assino Fedele até hoje. Mas depois de um tempo ela vai começar a assinar Luísa de Marillac, que vai ser assim que mais ela vai passar para a história. Ela vai dizer mais tarde que ela tinha vocação para o claustro,
e que só tinha se casado para obedecer aos parentes. Bom, então ela se casa com esse senhor, que tem uma posição social boa, trabalha para a rainha, que tem um caráter bem difícil, e a vida dela vai começar a entrar numa espécie de crise. Em primeiro lugar, com o nascimento do filho dela. É o único filho que ela vai ter. Em 19 de outubro de 1613, nasce o seu filho Michel, que é uma criança problemática, é uma criança que se desenvolve mal, que é doentia, assim, enfermiça, não progride, ele vai ser sempre assim. Sempre uma criança um pouco... Não chega a ser um débil mental, nem um aleijado, não é isso, mas uma criança que deixa sempre muito a desejar, uma criança difícil, de desenvolvimento difícil. Além disso, mudanças políticas vão fazer com que o marido dela perca o cargo. Então, de ter uma situação financeira tranquila e socialmente aprovada, eles vão estar, digamos assim, do lado errado, de repente. E, além disso, talvez por causa dessas coisas mesmo, o marido dela fica doente. Quando ele fica doente, ele fica extremamente difícil. Extremamente. O convívio fica uma coisa insuportável. E aí ela vai acabar por ter uma crise de neurastenia, uma espécie de fadiga depressiva. Ela vai entrar numa espécie de depressão. Então, o marido está doente de cama, tem uma criança pequena que dá muito trabalho e ela está em depressão. E, claro, teve um padre uma vez que me comentou, por causa de uma criança que tinha sofrido um feitiço, por isso que ele vai comentar isso comigo, que o diabo aproveita de todas as debilidades naturais. Ele diz por isso que o diabo ataca mais facilmente as crianças e as mulheres. Porque o diabo, e quando a gente está doente, é mais fácil ter tentações. Porque o organismo está debilitado. Até nos Salmos, não é, meninas? A gente reza que quando a gente pede para Deus nos proteger na velhice, quando a gente tiver, quando a gente já estiver fraco, não é, padre? O senhor lembra desse? Eu não sei agora dizer em latim, mas eu sempre reparo nisso. No Salmo se pede especialmente para que nesse momento da fraqueza do nosso corpo, Deus não nos abandone à tentação, porque o demônio aproveita. E ela justamente, ela estava nessa situação muito difícil, com um grande escrúpulo. Na cabeça dela, tudo isso que estava acontecendo, o filho que era doente, o marido que perdeu o emprego, esse marido que era uma pessoa impossível de se viver, era tudo castigo de Deus, porque ela tinha traído o voto dela. Então, ela vivia, por causa disso, num verdadeiro tormento. E ela entra numa espécie de grande escuridão de espírito. Ela está numa espécie de desespero. E aí ela toma várias decisões completamente erradas. A primeira, que o que ela tinha que fazer, então, se tudo era culpa desse casamento que não devia ter acontecido, ela devia abandonar o marido. Ela vai tomar essa decisão. Ela também vai pensar que ela está muito apegada no confessor. Ela era uma pessoa que tendia a ficar muito, assim, de fato, dependente dos confessores. Acho que como eram as únicas pessoas que ela tinha, digamos, eu sei disso porque depois São Vicente de Paulo, quando vai ser confessor dela, vai fazer todo um trabalho de ir
desapegando, de dando a ela mais independência psicológica. Mas, neste momento, ela resolve que ela está muito apegada ao diretor espiritual, e o que ela vai resolver? Que ela vai abandoná-lo e que ela vai se dirigir sozinha, que foi a pior coisa que ela podia ter pensado, porque justamente ela estava num estado psicológico que ela estava julgando muito mal de tudo. Imagina ela pensar em abandonar o marido doente numa cama. É uma ideia completamente maluca. E, além disso, ela resolve fazer um voto de viuvez perpétua. Eu não sei se isso tem a ver com o temperamento. Vocês veem, ela já tinha se metido numa confusão por ter feito um voto sem perguntar nada para ninguém. E agora ela ia fazer outro voto. Não se sabe se ela tomou conselho com alguém ou não, mas o fato é que ela faz esse voto de viuvez se o marido dela morrer. E aí ela entra numa grande crise de fé, que vai fazê-la duvidar da existência de Deus e até da existência da alma. A única coisa boa em tudo isso é que ela não vai deixar de rezar. Ela pensa que ela não acredita mais em nada, mas, apesar disso, ela vai continuar rezando. E ela vai ter até uma ideia que parece que teve muito a ver com essa libertação dela. No final do ano anterior, em 1622, tinha morrido São Francisco de Sales, que era uma pessoa que ela conhecia. Ele tinha estado em Paris e eles tinham conversado, ele até a tinha ajudado com um caso de saúde. Ela estava sempre muito doente. E é uma coisa curiosa, eu tenho um livro com a correspondência de amizade entre São Francisco de Sales e Santa Joana de Chantal. Agora eu comprei, nessa última viagem, quando eu comprei esse livro aqui, também comprei a correspondência completa deles, mas eu já tinha uma correspondência de amizade deles. E é uma coisa curiosa, tanto com Santa Luísa de Marillac, como com São Vicente, como também com São Francisco de Sales e Santa Joana de Chantal, quanto eles falam de doença, quanto eles falam de remédios. É uma coisa, assim, impressionante. Eu falei, meu Deus, o Lando sempre dizia que padre e freira é tudo hipocondríaco. Eu constatei que é verdade mesmo. Mas é curioso, eu falei, puxa, nem os santos escapam. Até os santos são hipocondríacos, é uma coisa impressionante. Não sei se eles são hipocondríacos, mas olha, é uma coisa, assim, é notável o que se fala sobre questão de remédio nessa correspondência. Como eles se recomendam isso, aquilo, aquela outra coisa. E essa autora aqui, ou esse autor aqui, eu ainda preciso descobrir quem é esse Calvé, é um homem, é uma mulher, não sei. Acho uma falta de consideração com o leitor não explicar aqui um pouquinho quem é o autor. A gente gosta de saber, não é? Mas esse livro aqui não tem, não. Mas ele comenta que é assim. Eu nunca li Correspondência de São Vicente de Paulo com Santa Joana de Chantal, mas ele comenta que eles estão sempre falando de remédio. É uma coisa impressionante, eu não sei o que é isso. Eu nunca fui hipocondríaca, até ficar religiosa. Hoje eu sou hipocondricíssima. Nossa, o que eu tomo de remédio é uma coisa terrível. Bom, mas, então, ela tinha tido esse contato com São Francisco de Sales, e ele tinha ajudado numa questão de doença qualquer. Vamos ver que eu vou pagar tudo isso aqui no purgatório. E aí ela teve a ideia, como ele tinha morrido, de pedir a intercessão dele. E aí, no dia de Pentecostes, aí aqui é ela contando. No dia de Pentecostes, estando em São Nicolau dos Campos, durante a Santa Missa, em um só instante, meu espírito foi esclarecido sobre suas dúvidas. Eu vi que deveria permanecer com meu marido e fui advertida de que deveria chegar um tempo em que eu poderia fazer voto de pobreza, castidade e obediência e que isso seria com outras pessoas que fariam o mesmo. Então, nesse dia de Pentecostes, a partir daí, todo ano, ela vai se preparar por 10 dias, desde a Ascensão, porque justamente ela entrou no pior da crise, na Ascensão.
E no dia de Pentecostes ela vai ser libertada da crise. E a partir daí, todos os anos, da Ascensão até Pentecostes, ela fazia uma espécie de retiro, ela agradecia muito a Deus essa graça de Pentecostes. O Calvé comenta que ela é uma das santas que mais tem devoção ao Espírito Santo. Ela tinha uma enorme devoção ao Espírito Santo, uma enorme gratidão por essa liberação que ela teve nesse dia. E, de fato, a partir daqui, vocês veem que ela era uma pessoa com uma vida extremamente complicada, angustiada, muito sofrida. Sofrida, claro, por causa das circunstâncias exteriores, uma criança que ninguém queria, de uma mãe desconhecida, uma criança que era um problema para a família, ela era novinha ainda, morreu também o pai. Mas, além disso, esse livro aqui dá as razões. O outro livro que eu tinha lido não comentava essa questão da infância, não comentava essa questão dela ser de mãe desconhecida, não falava nada disso. Mas uma coisa que sim, o livro deixava muito claro, é que ela era uma pessoa extremamente angustiada. A impressão que eu fiquei, quando eu acabei o livro, a impressão que eu tinha, sempre, quando alguém falava Santa Luísa de Marilac, que era aquela pessoa atormentada. Ela tinha essa psicologia. Mas a partir dessa graça de Pentecostes, as coisas vão começar a se desanuviar. Vai ser um trabalho de toda a vida. Não é que no dia seguinte ela está curada. Invocou São Francisco de Sales. Ele tinha morrido, ela o conhecia, ela teve a ideia de invocá-lo. E foi logo depois disso que, nesse dia de Pentecostes, ela atribuía essa graça à intercessão dele. Ele tinha morrido, se não me engano, em agosto de 22, e isso aqui foi no Pentecostes de 23. Ele tinha vivo, ele já tinha uma fama de santidade enorme. Então, quando ela o conheceu pessoalmente em Paris, ela já devia pensar, estou falando com um santo. Era o que todo mundo pensava dele. Bom, e graças a Deus, depois dessa graça de Pentecostes, então ela vai, claro, decidir que ela vai cuidar do marido dela e tudo veio junto, o marido dela ficou mais calmo e mais resignado. Aceitou melhor a doença. Ele vai morrer, porém, com grandes sofrimentos, sempre assistido por ela, em 21 de dezembro de 1625, ou seja, mais ou menos 2 anos e meio depois da graça de Pentecostes. E aqui tem, digamos, a raiz psicológica, tudo é graça de Deus, mas a raiz psicológica da cura está aqui. Porque foi quando ela decidiu que ela ia cuidar do marido, que, digamos assim, ela deu um passo para fora dela mesma. Ela, como se ela decidisse esquecer o que ela estava sentindo, o que ela achava daquele casamento, e pensar nele, dedicar-se a ele. A cura dela vai ser toda isso. Ela vai cada vez mais ir saindo dela mesma e pensando nos outros. E é nessa ocasião, então, depois que ela fica viúva, que esse padre Camille é um padre famosíssimo, vocês já devem ter ouvido falar dele, porque ele escreveu a vida de São Francisco de Sales, não só a vida, não tem um livrinho que se chama A Doutrina de São Francisco de Sales, uma coisa assim. É um livro muito famoso desse Camille, que é o pensamento de São Francisco de Sales, que foi ele que escreveu. Ele era muito amigo de São Francisco de Sales, o Camille. E era o diretor espiritual dela nessa época, mas por alguma razão, que eu não sei dizer qual é, o livro não diz, ele decide que ele não é mais o diretor espiritual certo para ela. E ele mesmo vai dizer, eu sei quem é que tem que se dirigir, e vai levá-la para São Vicente de Paulo. E a partir de então,
o diretor espiritual dela vai ser São Vicente de Paulo. Então, entre 1625 e 1629, é o que os autores chamam os anos de viuvez, em que ela está viúva e que vai ficar na casa dela, mas nesse período, sob a direção de São Vicente de Paulo, vai acontecer essa cura de um espírito muito fechado em si mesmo. Um espírito que é sempre dado ao escrúpulo, um espírito que se atormenta continuamente. Vai ser São Vicente de Paulo que vai conseguir fazer isso. Ele vai dar para ela uma direção que vai ser, ao mesmo tempo, firme e libertadora. Ela está muito interessada em fazer alguma coisa, ela quer muito agir, e São Vicente vai dizer para ela, São Vicente de Paulo vai dizer para ela, é uma frase dele para ela, allez doucement, allez bonnement, soyez bien gai. Vá devagar, docemente em francês é devagar, doucement. Vá devagar, vá com simplicidade, bonnement quer dizer isso, com simplicidade, e seja sempre alegre. Eram as 3 coisas que ele queria que ela fizesse. Bonnement, não, padre, simplesmente, não complica a vida, porque ela tinha essa tendência para complicar. Então, ele queria que ela fosse devagar, então, porque ela já queria sair fazendo alguma coisa e tal. Ele falou, não, você vai costurar e tricotar para os pobres. Devagar, com simplicidade, sem soluções mirabolantes, sem mais votos, isso, aquelas coisas. Sem soluções mirabolantes e sempre alegre. A alegria era uma coisa que ele queria que ela conquistasse. A alegria é. Como é? Tem um ensinamento novo aí, então precisa explicar isso melhor. A alegria é muito importante, e para ela principalmente, porque ela tinha tido uma vida triste e ela tinha um temperamento que ajudava isso. E o demônio aproveitando todas as nossas fraquezas, como ele sempre faz. Bom, São Vicente de Paulo, ele tinha fundado os Padres da Missão. E as missões não eram só, acho que nesse momento nem eram missões para as terras americanas, para a Ásia, não. As missões eram missões na França. O que faziam os Padres das Missões? Eles iam para as paróquias do interior, mas também em Paris. Eles tinham muita eficácia de pregação. E cada lugar que eles faziam uma missão, eles convocavam as senhoras mais nobres e mais ricas e faziam uma instituição para ajudar os pobres. A pobreza na França era uma coisa espantosa, por causa da guerra e por causa também da corrupção. Como eu disse, a corrupção moral era muito, 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 muito grande. Existia em Paris centenas e centenas de crianças abandonadas. Porque, ao mesmo tempo, era uma sociedade corrupta, mas era uma sociedade que mantinha as aparências. Então, as moças engravidavam, mas não podiam deixar isso ser sabido. Então, elas tinham os filhos em segredo e abandonavam os filhos. Na roda, abandonavam na roda. André, mas eram centenas e centenas, assim, sei lá, 600 por ano em Paris. A roda, então, a roda era... Tem uma pintura célebre, mas eu acho que eu não a pus aqui, né? A roda, ela é na parede dos conventos. Acho que eu não pus.
Na parede dos conventos tinha uma espécie de cilindro que tinha uma abertura. Então, esse cilindro girava. A abertura do cilindro, conforme eu girava o cilindro, ora ela ficava para fora, ora ela ficava para dentro. Todo convento de clausura tem isso, porque é uma maneira de poder passar coisas para dentro do convento sem ver as pessoas que estão dentro, e as pessoas que estão dentro não veem as pessoas que estão fora. Então, todo convento tinha uma roda. E essas moças punham o bebê na roda e giravam. Poderia ter ou não ter. Às vezes achavam a criança lá depois, porque depende de quão rápido ela podia fugir, entendeu? Porque a pessoa não queria que se soubesse de quem era a criança. Mas às vezes também, bebês eram largados nas portas das igrejas. Era muita criança abandonada, muita. A tal ponto que o governo teve que tomar providência. E uma das providências que o governo tomou foi pagar mulheres. Tá vendo? Vocês estão vendo essa senhora aí? Está vendo que tem um monte de criança com ela, que ela está amamentando uma e tem um monte? Ela era o que se chamava de nourrice, uma amamentadora. Isso tinha... As pessoas punham seus próprios filhos lá. Santa Teresinha, ainda no século XIX, era uma instituição na França, a nourrice. Quando a mãe tinha alguma fraqueza, alguma debilidade, a mãe de Santa Teresinha estava com câncer já há muito tempo, quando ela nasceu, então ela foi criada primeiro, não pela mãe, mas no campo por essa nourrice, pessoas que viviam de amamentar crianças. Então o governo pagava mulheres para cuidar desses bebês que eram largados. E São Vicente de Paulo, isso eu li num dos livros, que é o livro sobre o século XVII, ele vai descobrir que muitas dessas mulheres davam láudano para as crianças, para o bebê dormir o dia inteiro. Claro, depois de tomar muito tempo o láudano, a criança morre. Mas essas pessoas não se incomodavam, porque ia chegar outro. Porque elas viviam da pensão que o governo pagava por cada criança. Só que, em vez de alimentar a criança, deixava a criança desacordada com o láudano e depois ganhavam outra. Então, São Vicente vai descobrir isso, ele vai, claro, ficar horrorizado com isso. E vai tentar resolver esse problema. Bom, mas enfim, eu estava dizendo que ele fazia essas caridades, E aí, uma primeira tarefa externa que ele vai pedir para Santa Joana de Chantal, a humanidade, André, é uma coisa tremenda. A humanidade é uma coisa tremenda. A humanidade que não está lutando para fazer o que nosso Senhor Jesus Cristo pediu é uma coisa tremenda. É assustador. Ele vai pedir a ela que ela vá visitar essas caridades, porque, claro, as pessoas brigavam, havia ciúmes, havia uma porção de problemas. E ela era uma pessoa extremamente hábil falando, uma pessoa muito inteligente, muito culta, e extremamente hábil, convincente, agradável. Então ele vai pedir e ela vai ficar muito feliz com isso, de poder fazer isso. Aí ela vai pelo interior da França, um lugar, outro lugar. E aí ela vai constatar que há um problema. Porque arrumar senhoras ricas para dar o dinheiro é fácil. Quem faz o serviço? Isso é que era o difícil. E ela vai, então, constatar e conversar com São Vicente que precisava arrumar gente de uma classe social mais baixa que pudesse ir na casa dos pobres, levar a comida que as outras estavam dispostas a pagar, levar os remédios que as outras estavam dispostas a pagar. E vai ser assim que eles vão começar a reunir. São Vicente de Paulo, acho até um pouco ingênuo da parte dele, mas talvez ele tenha razão, ele queria meninas do campo. Ele dizia que as da cidade eram muito vaidosas, só estavam interessadas em vestidos e tal, então ele queria meninas do campo, desde que não tivessem corrompidas pelas ideias da cidade. E quem que arrumava essas moças? As próprias senhoras nobres.
E São Vicente de Paulo, ele já tinha uma experiência. São Francisco de Sales tinha querido fundar uma congregação de irmãs para ajudar os pobres. Os pobres eram um grande problema nessa época. Só que, por causa das leis do Concílio de Trento, como vocês sabem, no século XVI, a corrupção dos conventos era enorme. Santa Teresa de Jesus diz na biografia dela que o meio fácil, se um pai queria perder uma filha, era colocá-la em certos conventos. Ela vai dizer, o meu não era assim, não era de perdição completa, mas era bem... Tanto que ela vai fundar outro, vai fundar outra coisa com outra linha. Mas o fato é que as leis do Concílio de Trento diziam que convento feminino tinha que ser fechado. Ninguém entra, ninguém sai. Então, São Francisco de Sales, apesar de ser uma pessoa com grande prestígio, não vai conseguir autorização. Ele chama o convento de visitação, porque o que ele queria eram irmãs que iam imitar a vida de Nossa Senhora, visitando Santa Isabel, indo na casa das pessoas para ajudar nas dificuldades, sobretudo os doentes e os pobres, e ele não vai conseguir. A visitação vai ficar uma ordem contemplativa. Com uma vantagem, digamos, em relação às outras, é que ela não tinha uma regra pesada. Ao contrário das capuchinhas, das clarissas, das carmelitas, a regra da visitação é uma regra para pessoas mais delicadas, que não possam levar uma vida muito, muito, muito dura. Mas então, São Vicente de Paulo já tinha isso. Então, quando eles pensam em fazer essa congregação, o que ele pensa? Ele pensa que não vai ser uma congregação de freiras. É por isso que elas não se chamam Les Sœurs de la Charité, as irmãs da caridade, elas se chamam Les Filles de la Charité. Fille é a palavra francesa para moça, mas nessa época era a palavra francesa para empregadinha. Elas eram como as empregadinhas. E ele dizia para ela, vous êtes les filles des pauvres. Vocês são as empregadinhas dos pobres. E eles vão pôr nela uma roupa escura, e na cabeça o toucado que usavam as camponesas nas imediações de Paris. Aquela coisa branca, assim, um pouco larga que elas usam. É isso. Santa Joana de Chantal vai tentar usar isso, mas diz que vai dar nela dor de cabeça. Santa Luísa Maria, que eu sempre troco o nome dela. Vai dar dor de cabeça para ela vai ter cefalgia por causa disso. Eu não sei porque aquilo podia dar cefalgia a alguém, mas em fato diz que deu. E aí eles decidem, então, que só ela vai usar o toucado das viúvas. Isso que a gente a vê usando não é propriamente uma coisa de freira, é o toucado das viúvas. Isso, um negócio assim caído. Tem o do branquinho embaixo, né, para a gente. Ela não é, porque ela não deu certo ela usar isso aí. Bom, então eles vão começar isso. E vai ter um crescimento enorme, 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 enorme. Porque, claro, é um serviço muito necessitado. Então, eles vão escrever um regulamento e elas vão viver de 2 a 3 em cada casa. E o que elas fazem? Elas têm as orações que elas vão fazer em comum, vão acordar às 4 da manhã todo dia, para poder fazer as orações antes de poder começar a ir na casa das pessoas. Elas vão andar sempre de 2 em 2, levando um potinho de sopa, e elas vão na casa dos pobres dar comida. Muitas vezes levar os lençóis, limpar as pessoas, ensinar cuidados de higiene, levar os remédios. Depois, quando a coisa vai se organizando, todo mundo que ia entrar vinha para Paris, ficava um tempo com Santa Luísa de Marillac, que as treinava, ensinava o que eles sabiam de medicina, de farmácia, de higiene mesmo. Procurava dar também uma formação espiritual mais sólida, que é um trabalho que ela vai continuar depois através das cartas. As cartas dela vão ser o grande meio de formação para essas moças.
E então elas viviam nessas pequeníssimas comunidades e elas trabalhavam servindo os pobres. São Vicente de Paula tem um texto dele no convento delas, um convento que viveu Santa Luísa de Marillac, que é onde está hoje o corpo incorrupto dela. E, do outro lado, o corpo incorrupto de Santa Catarina Labouré. Esse convento aí foi o convento em que ela viveu, na Rue du Bac. O coração de São Vicente está na Rue du Bac? Está no mesmo altar que costuma ficar a cadeira que Nossa Senhora. Porque o corpo dele está ali perto, onde ele viveu, né? Nesse convento é que as pessoas vinham. Por isso que Santa Catarina Labouré estava lá. Ela estava ainda no período de formação. Depois ela vai sair de lá e vai para outros conventos, mas ali era que todo mundo era formado. Então, ela vai ter, a partir daí, a vida dela vai ser cada vez uma vida para os outros. Ela vai ter, então, essas grandes tarefas. Primeiro, a formação delas, que vão crescer muito rapidamente, porque toda a paróquia começava a pedir. Claro, onde é que não tinha necessidade de alguém para cuidar dos pobres? Em todo lugar tinha necessidade de alguém para cuidar dos pobres. Em segundo lugar, a partir de um certo momento, tem uma reunião célebre em que São Vicente de Paula vai contar para as nobres de Paris o que está acontecendo com essas crianças. E ele vai falar de um tal jeito que no fim da reunião elas começam a tirar joias e dar tudo para ele ter dinheiro para poder começar alguma coisa. Eles vão comprar um castelo para pôr essas crianças. Só que castelo não adianta, precisa de gente. Então, as filhas da caridade vão assumir essa tarefa. Vai ser uma coisa que vai dar muita angústia para Santa Luísa de Marillac, porque precisava de muito dinheiro, muito dinheiro. Era muita criança. E vai ter momentos, principalmente na ocasião da fronda, que tem guerra e que está todo mundo preocupado com outras coisas. Então, as pessoas que costumavam dar, não estão lembrando de dar, não tem mais o que dar, de que não tinham que dar de comer para as crianças. Você imagina um lugar cheio de bebês, de crianças, e não há comida, não há. Então, vai ser assim uma coisa bem difícil. Não vai ficar sempre com elas, depois vai... Acho que o próprio governo vai fazer uma outra coisa, agora não sei, não me lembro mais. Mas essa questão das crianças enjeitadas vai ser para ela um grande trabalho, um grande tormento. E as irmãs da caridade vão trabalhar muito com isso. Uma coisa bonita que ela conta numa carta para São Vicente, ela está feliz. Algumas damas da nobreza pediam uma irmã para fazer companhia para elas. Ou porque elas estavam num castelo isolado, ou porque elas estavam velhas. E era difícil encontrar. Ela conta de duas que ela consultou, porque ela também dizia, não posso mandar qualquer uma dessas mocinhas do campo. Tem que ser alguém que tenha um pouco mais de trato, um pouco mais de educação, um pouco mais de cultura. Então, ela fala com duas e nenhuma das duas quer ir. Uma delas fala para ela, eu não saí da casa do meu pai e da minha mãe para servir os ricos. Eu sou empregada dos pobres, porque os pobres são de Nosso Senhor. Eu não foi isso que eu vim fazer. Eu não quero ir viver num castelo. E, de fato, né, ela ficava edificada de ver essas moças que vinham de meio simples, que poderia parecer, nossa, agora vai viver num super lugar. Não, elas não queriam. Elas, de fato, tinham deixado os pais delas, a família delas, para servir os pobres, porque servir os pobres era servir Nosso Senhor Jesus Cristo. E servir os ricos, elas não queriam. E aí, depois de um tempo, claro, havia
os hospitais. Os hospitais, naquele tempo, eram o quê? Eram para onde iam as pessoas doentes que não tinham quem cuidasse delas. As pessoas doentes, porque não é que o hospital era um lugar em que havia um tratamento especializado que você não podia ter em casa. Não é como hoje, não é isso. Era simplesmente ou para gente que estava de passagem na cidade, ou para gente que não tinha família que a cuidasse. O hospital era um albergue de gente doente. O Hotel Dieu, então era isso. Então era um lugar, e normalmente eles eram muito mal administrados. Porque o dinheiro era sempre pouco, a limpeza era terrível, faltava sempre gente para fazer o trabalho. A gente vê sempre na vida dos santos, né? Onde que eles vão quando eles querem fazer penitência, trabalhar? Santo Inácio de Loyola, por exemplo, eles vão para os hospitais. Porque os hospitais... mas mesmo São Luís de Montfort, para onde que eles iam? Para os hospitais, porque lá que estavam os mendigos, as pessoas com as doenças mais terríveis, abandonadas. Bom, a partir de um certo momento, vão começar a pedir as irmãs, as filhas da caridade, para os hospitais. Eles vão visitar bastante São Vicente e Santa Luzia Marilac. Porque uma coisa é viver de 2 e 3, ir na casa das pessoas, levar comida, levar remédio. Outra coisa é administrar um hospital. É um trabalho muito maior, muito mais pesado. Mas, enfim, elas vão acabar assumindo isso. Santa Catarina Labouré, no fim da vida, quando ela era velha, ela vivia num lugar desses, era um hospital de velhos. Ela ordenhava as vacas lá e cuidava dos doentes, acordava às 4 da manhã. Tinha vaca no hospital, padre, tinha vaca no hospital porque precisavam de leite. Então, no quintal do hospital, tinha vaca. Bom, e, por fim, moça ainda, né? Naquele tempo não havia muitos recursos, quando a pessoa ficava doente, o jeito que tinha era morrer. Né? Não havia operações. Então, a morte dela tem isso de peculiar, que esse autor aqui conta e que ele comenta assim, os santos podem ser bastante cruéis. Ela pede a presença pela última vez de São Vicente de Paula, manda uma irmã. O convento era ali, elas estão na Rue du Bac, a gente sai, caminha para a esquerda, né? Vira à esquerda. A gente já vê, né? O convento deles, era bem pertinho. E São Vicente estava lá. E ela manda uma irmã pedir, por favor, para ele vir vê-la uma última vez antes de morrer. E ele vai, como é nesse trabalho que ele vem fazendo com ela, de desapego, ele vai pedir uma última renúncia. Ele vai mandar dizer, através de um irmão, que ela parte em paz. E que ele não vai demorar muito para juntar-se a ela. E ele não vai. Então, quando ela recebe essa resposta, ela aceita a resposta, ela não podia fazer outra coisa. Mas ela aceita a resposta. Já moribunda, o desapego tinha se completado e ela morre. E está lá, com a mesma carinha dela, como se costuma dizer, esperando o dia da ressurreição. Aí, no dia que eu dei essa aula, era o dia seguinte que eu tinha contado para vocês das Sister Wilhelmina. Lembra? Então, eu até pus aqui a congregação da Sister Wilhelmina e o corpo morto dela, desenterrado, depois, morreu em 2019, desenterraram agora há pouco tempo atrás e descobriram que está incorrupto. Não se pode dizer que seja uma pessoa bonita, mas tem uma certa majestade nesse corpo morto. Então, é isso. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Fazer algum comentário? Padre?
Então, eu acho muito interessante a vida de Santa Luísa de Marilac, porque muitas vezes a gente lê a vida dos santos. No breviário, né, padre? É bem frequente que quando vai daquele resuminho que a gente lê em matinas, comenta que a pessoa, desde pequenininha, deu sinais de piedade, de santidade. Muito frequentemente se comenta, né? Se a gente lê a vida de São Geraldo Magela, tantas vidas que parecem assim um caminho para a santidade muito, tudo numa mesma direção. E a vida dela não. Não é? A gente vê uma pessoa que entrou numa grande crise, que fez assim umas coisas, ficou muito, não parecia que ela estava se transformando numa grande santa. Mas aí, a partir de um certo momento, ela começa, com passos pequenos, a se transformar numa grande santa. Então, me parece que é uma história interessante desse ponto de vista.